I will introduce you now. Have a seat. Okay, let's go to our left. We have the honor to receive here Professor Sharon Davis. I will introduce her. Let me find here. Professor Sharon Davis is the president and CEO of the Catherine Foundation. Dave's career experiences span both academic and no-academic fields. From 2017 to 2021, Davis was provost and senior vice president for academic affairs at Spelman College. She joined Spelman from the Ohio State University, where she was vice provost for diversity and inclusion and chief diversity officer. Davis was also a member of OSU Moritz College of Law faculty from 22 years, serving as the Gregory Williams Chair. Ela serviu como presidente em Direitos Civis e Liberdade Civil na Faculdade de Direito. Ela participou do Instituto para os Estudos de Raça e Etnia e pesquisa interdisciplinar, conhecido nacionalmente pelo seu trabalho em justiça social, equidade e inclusão. Ela também sobre direitos civis. É muita informação sobre a professora Davis. Ela tem um currículo impressionante. É quase impossível dizer tudo que você já fez em sua carreira. Então, para nós é muito importante, é uma grande honra tê-la conosco, falar sobre ação afirmativa na universidade. Então, sinta-se muito bem-vinda no Instituto de Estudos Avançados. Estamos muito felizes de estar de tê-la aqui e fique à vontade para expor a sua apresentação. Gislene, pela gentil apresentação. É um privilégio estar aqui com todos vocês. E que bom que vocês ainda estão aqui conosco, escutando pessoas aqui no palco ainda. Eu tenho a infelicidade de ser a última palestrante do dia. Sei que vocês estão já cansados. Vou procurar passar então alguns slides o mais rápido possível, sem ser injusta com os tradutores lá no fundo, para tentarem acompanhar. Então, deixa eu ver se eu consigo fazer isso ao mesmo tempo. Me pediram falar sobre ação afirmativa nos Estados Unidos, porque todos estão tão focados em ação afirmativa aqui no Brasil. Há muito a dizer sobre ação afirmativa nos Estados Unidos, porque tem uma longa história. E a maior parte dessa história tem sido sobre a batalha contra a ação afirmativa nos Estados Unidos. Eu vou mostrar para vocês, nesses slides, justamente sobre essa história. Primeiro é o que é a ação afirmativa na educação. Nós temos também nos locais de trabalho, mas eu vou falar nas admissões de faculdade. Dar as oportunidades para minorias subrepresentadas, em particular para afro-americanos.
no final dos anos 1960, começo dos anos 1970, para admiti-los para os campus da universidade. Eu quero dizer também que quando eu falo, eu raramente uso a palavra ação afirmativa. E a razão para isso é porque a ação afirmativa tem sido cooptada por críticos, detratores, inimigos disso, de maneira muito bem sucedida nos Estados Unidos. Então, a maioria tem uma reação negativa nos Estados Unidos. E como resultado, eu tendo a usar admissões e práticas conscientes sobre a raça. Então, eu faço isso de maneira intencional por conta do sucesso dos críticos da ação afirmativa para conectar isso com algo que não é. Além disso, os críticos da ação afirmativa têm dito desde o início que a ação afirmativa é injusta, que é injusta porque é basicamente uma preferência racial que prefere uma raça a outra e discrimina com base na raça contra uma raça pela vantagem de outra raça. E nós não deveríamos fazer isso, e ao invés nós deveríamos aderir a um princípio de cegueira de cor. Nenhuma raça deveria ser notada sob essa forma de pensar. E essa mentalidade tem sido bastante bem sucedida nos Estados Unidos em transformar, tornar as pessoas com ação afirmativa. Eu vou focar em uma longa linha de fofocas contra as universidades nos Estados Unidos, que instituíram as práticas, que adotaram as práticas com relação à raça, que olhava a raça de quem queria entrar na faculdade e então com o objetivo de criar oportunidades para quem antes tinha sido excluído dessas universidades. E também criar corpos de alunos diversos que beneficiariam todos os alunos por conta, né, do benefício que traz toda essa diversidade. Esse aqui é um desenho, um cartoon, de um autor que diz que tratamento preferencial. Então, como é que você se sente recebendo tratamento preferencial por causa da cor da sua pele? A história que o professor Ed nos apresentou de centenas de anos de opressão racial não levada em conta nessa visão de democracia racial. Ao invés disso, esse jovem está dizendo, você me diz, porque a verdade é que quando você olha para a história, é difícil concluir algo diferente de o tratamento preferencial baseado em raça ao longo da história dos Estados Unidos nunca foi favorecendo os negros, mas sim o oposto. E ainda assim, eu vou voltar aqui a esse moço, Alan Baker. Ele trouxe a primeira em 1998 e muito rápido houve lawsuits
é, é, foram levadas à corte as universidades que estavam tentando aumentar as cotas. Então é incrível quão pouca tolerância muita gente nos Estados Unidos tem pela ideia de criar algum caminho para os estudantes negros e brancos e pardos poderem frequentar as universidades em que antes eles não tinham chance de entrar. Então, nós temos um exemplo de uma pessoa que tentou entrar 2 vezes e ele acreditou que isso foi devido a uma decisão da Faculdade de Medicina que decidiu reservar 16 das suas vagas para minorias. E ele achou que os seus scores de testes eram provavelmente melhores do que o daqueles que iriam ocupar as 16 das 100 vagas. Ele achou isso injusto e ele chamou isso de discriminação. Então, isso subiu até a Corte Suprema dos Estados Unidos, foi muito controverso. Houve gente dos dois lados, do lado do Allen e do lado da ação afirmativa no ensino superior. E quando chegou na Corte Suprema, esse é um outro cartoon que resume o que o Alan estava dizendo, né? Essa ação afirmativa está favorecendo essa pessoa negra, mas ele estava ignorando tudo o que tinha sido em benefício dos não negros e que continuava favorecendo-os. E aí, esse caso tornou evidente imediatamente que a corte estava grandemente dividida sobre a resposta certa com relação à ação afirmativa. E eles se dividiram. 4 disseram a raça não pode ser olhada constitucionalmente quando se toma decisões sobre se deve admitir alguém para o campus de uma faculdade. E outros 4 achavam que a raça sim poderia ser considerada constitucionalmente, dada a história de exclusão nos nossos campos de faculdades. E também um esforço para fornecer oportunidades iguais reais para negros. E então, isso não era justo esperar que negros e pardos fossem capazes de competir de maneira desigual sem algum meio de olhar para os outros valores que eles trouxeram para o campus da faculdade. E então era uma questão de poder. E ele decidiu que não se deveria considerar o uso da raça nessas admissões. E ele dizia que cada vez que se usava a raça por uma instituição pública, tinha que ser muito visto, muito em detalhe, e seria inconstitucional se fosse devido a alguma preocupação de Estado. E ele concluiu que não era apropriado para uma universidade estadual se preocupar com a falta de diversidade em seu campus. E ele não estava convencido de que a forma como a Universidade de Califórnia estava então esse juiz favoreceu Alan Beck, dizendo que a universidade tinha que admiti-lo porque ele tinha sido negado um processo. Ele ganhou. Então,
ele poderia imaginar um programa de admissões que passaria na Constituição. Então, parecia mais que o programa de admissões que existia na Universidade de Harvard naquela época. Então, ele esclareceu que havia certas coisas que tornariam um programa de admissões inconstitucional e há outras características que o tornariam constitucional. E os problemas com a Universidade de Califórnia era estabelecer um sistema de cotas. Lá, isso não é algo que você vai querer criar. Eu notei que vocês usaram muito essa palavra aqui no Brasil, mas nos Estados Unidos, isso tornaria aquilo que a universidade estava fazendo inconstitucional. Então, não se queria negar a uma não minoria consideração individualizada. Então, teria que se provar que estava estudando a sua aplicação como indivíduo, não só como membro do grupo, nesse caso um grupo racial. E assim, o juiz Paulo considerou que reservar o número de vagas pelo benefício de uma minoria seria inconstitucional. Então, e aí isso porque não permitiria o Alan Bach a também competir por essas vagas. E ele também disse que criar diversidade num campus seria uma preocupação legítima para um Estado. E ele tratou isso de maneira diferente. Então, olhando para cada um desses aplicantes individualmente, então poderia-se dizer que a raça seria um dos muitos fatores que se consideraria entre todos esses candidatos que se poderia usar a favor deles. Então, o Alan Bach, ele ganhou o caso. Só que, então, aí assim fizeram também as práticas de admissão conscientes de raça. E depois desse caso, então eles falaram que a base das suas admissões não era aquilo que o juiz Paulo estava dizendo. Então, mas sim que eles olhavam a raça como dentre vários fatores. E a discussão acabou nem de longe. Isso foi em 1978. Em 1996, o estado do Texas decidiu que leriam essa decisão diferentemente do resto do país. Eles iriam dizer que não havia uma decisão obrigatória, né? Então, um juiz estava no meio. E em 96, eles disse que eles estavam livres para decidir por si mesmos se deveria se usar raça ou não na Constituição e no estado do Texas. E eles então afirmaram que o uso de raça nas admissões universitárias, na Universidade do Texas e outras no estado, era inconstitucional. Então, eles fizeram o seu próprio caminho no Texas, como o Texas costumeiramente faz. E aí, os Estados Unidos não tomaram esse caso. E aí o resto do país ficou observando o que aconteceria, se seria considerado diretamente a raça nas admissões universitárias. E o que aconteceu foi dramático. Então, mais de 90%, então, só havia 38 alunos no ano precedente, antes da decisão desse caso.
Isso caiu para 4 depois da decisão desse caso. Mexicanos também caiu para 16%. E por anos depois disso, a Universidade do Texas teve muita dificuldade em criar diversidade sem olhar diretamente para a raça. Então, o que aconteceu é que a Universidade do Texas estava muito preocupada com isso. Outras universidades pelo país rejeitaram essa leitura e desse caso, e aí então foi sugerido então que a universidade tivesse essa diversidade se olhasse diretamente para a raça. E aí eles então têm agora, há alguns anos, um plano de porcentagens. Então, todos os sêniors que terminavam o ensino médio, se eles graduassem entre os 10 primeiros, eles garantiriam uma vaga na faculdade numa universidade pública do Texas. E a razão disso funcionar para criar diversidade, então, sem considerar a raça individual, é porque o ensino médio era muito segregado por raça. Não conseguimos criar um ensino médio integrado público. Então, eles sabiam que havia um certo número de escolas de ensino médio no Texas que eram essencialmente de hispânicos, de negros, e se eles pegassem os principais 10% e dessem o direito de irem para uma universidade pública no Texas, então eles poderiam criar uma certa diversidade dessa forma. E isso melhorou a situação em alguns campos, mas levantou outras questões. Realmente é neutro em relação à raça, porque tem escolas muito segregadas por questão de raça. Então as pessoas têm diferentes respostas para isso. Então, uma das pessoas que consideramos na conversa mais cedo falou só uma avestruz poderia considerar que a questão de raça fosse inconsciente. Temos que ser muito conscientes dessa questão e foram conscientes quando criaram essa lei. Mas se buscaram criar colégios diversos, depende muito da demografia do estado da qual está falando. Não funcionaria em muitos estados. Em estados que são estados brancos, não existe essa possibilidade de criar experiências diversas nos colégios. E não funcionaria pegar os top 10% para isso. Você tem que olhar para além disso. E também não funcionaria para admissões de graduados ou escolas profissionalizantes, porque você não pode simplesmente pegar os top 10% de graduados e achar que você vai criar uma diversidade no seu ambiente profissional ou no seu programa. E mesmo no Texas, acredita que aumentou o número de estudantes minoritários, mas nunca chegou a um padrão aceitável. Então, a maior parte das pesquisas sugere que isso não conseguiu dar conta da tarefa de criar diversidade nos campos. Então, o argumento chegou ao seu fim nem de perto. O próximo processo que aconteceu foi em 2003, foi contra a Universidade de Michigan, de Bollinger, era presidente da Universidade de Michigan na época, e duas pessoas processaram a universidade ao mesmo tempo. Uma era Barbara Grutter, que está aqui, e a outra é Barbara Gratz. Barbara Gratz, ela processou o projeto de graduação, e Grutter, ela
processou o processo de administração da Faculdade de Direito. E ambas aplicaram um processo muito holístico e que a admissão lá não era com cotas, ou pelo menos na Faculdade de Direito, e esses casos foram para dois caminhos diferentes. A Faculdade de Direito ganhou o seu processo e o processo de graduação perdeu o seu processo. E isso porque o processo de graduação dava pontuações para aplicantes de minorias. O tribunal, que estava muito mecanizado, que não tinha considerações individualizadas, tinha muitas nuances sobre essa abordagem holística da Faculdade de Direito, que estava mais linkado sobre o que o Justice Paul falou no caso do Beck, era o suficiente. O Justice O'Connor foi um dos votos decisivos disso. Ela realmente não gostava da consciência racial nos processos, mas ela desejava que mais 25 anos todas as universidades poderiam ter uma forma de ser diverso com uma forma neutra de raça. Então ela falou que mais ou menos 25 anos isso nos levaria a 2028. Ela desejava que até aí não seria mais necessário olhar para a questão racial diretamente, mas ela incluiu que ainda era importante na época desse caso. Então os requisitos da constitucionalidade precisava ser vinculada a uma abordagem holística, sem cotas, sem pontos para estudantes negros ou estudantes latinos, mas isso garantiria de que as universidades e as escolas profissionais poderiam ter uma grande massa crítica de estudantes minoritários para ter benefícios educacionais para a diversidade. O argumento acabou depois desse processo, nem de longe. O próximo caso que eu vou trazer foi no início dos anos 2000, Abigail Fisher contra a Universidade de Texas. Então, mais uma vez, a Universidade de Texas estava argumentando que essa jovem, Abigail Fisher, deveria conseguir realizar seu sonho. Ela sempre quis ir para a Universidade de Texas. O teu irmão tinha ido lá, o seu tio tinha ido para lá, e ela também queria ir para lá. E ela acreditou que o único motivo que ela não conseguiu entrar foi por causa da raça dela, e que estudantes negros e pardos com notas menores conseguiram ser admitidos, enquanto ela deveria poder entrar no lugar deles. Então ela processou a universidade. Isso aqui é o que um cartunista pensa desse tipo de argumento, porque sempre parece que a minoria que é culpado por estudantes como Abigail Fisher de não entrar na universidade. Nunca, jamais foi os estudantes admitidos porque eles tinham um pai que entrou lá, ou, por exemplo, ter algum contato lá dentro da universidade, ou um atleta talentoso, ou uma pessoa que vivia em outro estado e estava entrando com diversidade geográfica. Sempre parece os estudantes negros que são culpados por isso. E é isso que esse cartunista está colocando. Fisher, o caso de Fisher, voltou para o tribunal não só uma vez, mas duas. E Justice Kennedy era a justiça que tinha o voto de controlar esse caso. E esse caso foi muito surpreendente por algumas pessoas, porque Justice Kennedy tinha, no caso Grutter, pensado que a Universidade de Michigan deveria ter perdido esse caso em vez de ganhar. E ele discordou de Justice O'Connor. Mas quando ele era o voto controlador no caso oficial, no segundo caso, ele estava preparado para concordar que era um interesse estadual para criar campos diversos das faculdades, para diminuir o estereótipo racial, para conseguir promover
entendimentos interraciais e também promover que os estudantes conseguem lidar com um mundo diverso para cultivar lideranças que ganham legitimidade porque eles refletem a população do país. Mas ele teve que ser convencido de que a Universidade de Texas tinha cortado a forma de olhar para isso e que não estava organizado num sistema que tinha uma boa abordagem. E ele votou em favor da universidade. E acabou o argumento? Nem de longe. Isso faz que nós chegamos no dias de hoje, na verdade, no caso que ainda está em pendência no Supremo Tribunal estadunidense, estudantes para admissão justo contra Harvard e contra a Universidade UNC. E deixa eu te contar algumas coisas sobre esse caso em específico, esses casos em específico. O primeiro caso é que um é contra a Universidade de Harvard, que é uma universidade privada. O segundo é que você pode perceber que não existe o nome de um indivíduo trazendo esse processo, como Alan Beck, ou Shai Popwood, ou Abigail Fisher, ou Barbara Grutter. São estudantes pela admissão justo. Eles são principalmente um grupo fictício, vamos dizer, mas é um grupo muito interessante, porque são de estudantes americanos e asiáticos que aplicam e que foram identificados, queriam ir para Harvard ou queriam para a Universidade da Norte de Carolina do Norte, mas não conseguiram entrar. E estão argumentando que o motivo que não conseguiram entrar foi por causa da questão racial de estudantes negros que está sendo e de indígenas que está sendo a seu favor e contra estudantes asiáticos, americanos e também brancos. É quase o mesmo argumento, mas é utilizado num outro grupo minoritário para buscar fazer um argumento mais forte. Mas outra coisa que é muito importante nesse caso é que, na verdade, não está argumentando que o padrão criado em Beck foi insatisfatório. Está dizendo que a decisão do caso Grutter, na verdade, seria totalmente errado. E o que o Supremo Tribunal deveria fazer é dizer que raça nunca pode ser considerado nas admissões de colégio. Esse caso vai ser argumentado em outubro, quando o Supremo Tribunal volta de novo, e vai ser argumentado no final de outubro. E eu posso dizer para você, na base da minha experiência, de que esse caso provavelmente não vai ser decidido antes de junho de 2023. Logo antes do processo de recesso do tribunal, porque ele sempre decide as coisas mais controversas logo antes deles saírem de recesso. Então, procure isso, se informe, porque isso vai ser um processo e uma decisão muito importante do Supremo Tribunal. E eu vou fazer uma coisa agora que eu não faço muito como uma advogada treinada, e isso é indicar o que eu acho sobre esse caso e dizer por que eu acho que vai acabar saindo assim, de prever esse caso. É porque você pode ver como essa longa linha de processos, que a batalha entre visões sobre a constitucionalidade e sobre ações afirmativas e diferentes práticas nunca parou, desde o momento que foi criado nos Estados Unidos. Então, algumas pessoas acham que isso é discriminação reverso de racismo, e outras pessoas pensam sobre isso como o único meio efetivo de criar diversidade racial e outras diversidades nos nossos campos. Eu vou dizer que as minhas principais conclusões sobre esses casos é que isso tem sido uma batalha mesmo,
e que isso não vai acabar mesmo depois desses próximos casos. É o mesmo problema que vem e retorna mais do que qualquer outro caso. O tribunal sempre foi muito dividido sobre qual que é a resposta correta. E a forma que parece dessa vez, parece que o nosso Supremo Tribunal é muito mais uma instituição política do que tem sido no passado. E isso é uma notícia muito negativa. A minha previsão é que vamos perder essa batalha sobre a consciência racial de admissão como prática, que vai ser contra a Universidade de Harvard e da Universidade de Carolina do Norte. Eu estou prevendo que vai sair com 3 para um lado e 6 do outro lado. Os conservadores estão alinhados contra as ações afirmativas. O principal Justice e os demais falaram sobre algumas questões desse Supremo Tribunal, e os últimos 3 foram colocados também pelo próprio Donald Trump, e eu acho que ele estava muito focado em esse caso e no caso de aborto também no Supremo Tribunal. E isso é mais um motivo que eu prevejo que isso vai ser contra as universidades, porque durante os argumentos orais no caso Fisher, na Universidade de Texas, o principal juiz pensou o que um estudante de minoria complementa para a classe. E se você pode pensar nessa pergunta sendo feita pelo Justice dos Estados Unidos, você pode pensar que a justiça ou o juiz pode chegar nessa conclusão sobre diversidade nos campos. Outro juiz também falou no tribunal que achava que estudantes negros talvez não sejam relacionados com essas universidades diversas e, na verdade, deviam fazer uma escola que é menos desafiador para eles. E isso é uma teoria que algumas pessoas têm sobre por que não deveríamos ter práticas de admissão de consciência racial. Então, tudo isso vem à questão de mérito. Quem que tem mérito? Como avaliamos quem tem mérito? A forma atual de avaliar e todas essas decisões estão vinculadas a notas em provas. Essas pessoas que se aplicam estão dizendo basicamente que estão com maiores notas contra as menores notas de estudantes negros e pardos. E o argumento contra isso é que as notas de provas não são os únicos motivos sobre tomar a decisão de quem deve entrar numa universidade. Mas isso é o que permitiu que isso acontecesse. Mesmo se você pensar dessa forma, esse cartunista tenta dizer que essas pontuações de testes e avaliações mostra muito mais sobre as condições socioeconômicas da sua família do que qualquer outra coisa, e de que alguns estudantes tiveram que passar por muitas barreiras na vida até chegar onde estão, enquanto outros têm um caminhado muito mais fácil. Então esse cartunista está dizendo: para de chorar, é a mesma distância, é só passar da linha e quem chegar lá primeiro consegue ganhar. E deveria ser recompensado dessa forma. Mas, claro, isso ignora várias questões importantes sobre a vida das pessoas que se candidatam para essas vagas e que não pode ser apenas baseado numa única prova, incluindo o fato de que existem várias vantagens
para os estudantes que têm as maiores notas avaliativas podem ter na sua vida, como orientadores, coaches de provas, especialistas de redação, entre outros. E, de algum modo, isso não faz parte do processo de pensar de quem tem mérito nesse processo. Eu não sei se a gente vai conseguir evitar essa pergunta de quem tem mais mérito no futuro, porque se eu estou correta, e vocês podem me dizer também ou perguntar se eu estou errado com minha previsão e tal, eu espero que eu estou errada. Mas eu acho que eu estou correto. E isso vai sair em junho de 2023. Isso me dá um pouco tempo para conseguir dizer como conseguimos criar diversidade enriquecedora e robusto nos campos. Se somos prevenidos de conseguir ver a questão de raça e etnicidade dos candidatos. E também resposta a uma pergunta mais cedo sobre o Estado e sobre o que eu foquei foi as leis federais, as leis constituintes também. Mas em um número de estados, o público é tão opostos às ações afirmativas que eles já passaram outras leis nos estados que banem o uso de raça nas admissões para as universidades. Então, alguns estados já estão sobre essa força de leis estaduais que fazem que seja inconstitucional, e isso pode ser parte da decisão do Supremo Tribunal nesse caso também. Então, se esse é o caso, vocês verão que em mais ou menos um ano, as universidades vão ter que ser muito criativas em como criar diversidade. Eles têm que fazer isso. Nos Estados Unidos, no século XXI, eles têm que criar diversidade sem olhar para a raça. Mas se o Supremo Tribunal decidir o processo dessa forma, e o motivo que eles têm que fazer isso é por causa da realidade e das mudanças demográficas da nossa população nacional. Como Edwin falou mais cedo, no meio do século, os Estados Unidos vai ser uma nação de maioria minoritário, ou seja, já estamos chegando nesse ponto que quando os estudantes na idade de ingresso no colégio, na universidade, já estamos nesse ponto em 2025, onde a maioria dos aplicantes para a universidade vão ser de minorias, e se esses campi continuar a olhar da forma que eles olham, isso vai ser um retrato de um apartheid, de um sistema de apartheid para admissões. Então, os presidentes universitários, os reitores, vão estar sob muita pressão para criar outras formas de responder essa pergunta sobre mérito. Quem tem mérito e por quê? E isso é trabalho que a Fundação Kettering quer estar envolvido nos próximos anos, enquanto nós preparamos para esse talvez último golpe para as ações afirmativas nas admissões dos colégios nos Estados Unidos. Então acho que vou parar aqui. Muito obrigado, professora Davis, pela sua muito boa exposição e por estar aqui na USP, no Brasil, com a gente dessa vez. Então é muito importante ouvir sobre isso, porque eu acredito que você tem que encarar esse tipo de situação. E agora eu quero saber, I want to know, does anyone have a question? Professor Alessandro? Ok. Durante esse dia tivemos a oportunidade para refletir e temos uma boa fala sobre esses temas, diversidade, saúde mental, ações afirmativas. Eu gostaria de propor que a Fundação Kettering, a professora Maxine e a professora Sharon pensem sobre
como temos condições para transcrever todas essas falas, por causa que está gravado, e pensando, eu sei que a Fundação Catherine tem um período anual que chama Intercâmbio de Educação Superior. Então talvez conseguimos coletar toda essa informação e essa discussão de hoje, transcrever essa gravação em inglês e oferecer um conjunto de testes, de textos e falas para esse espaço. Só pensando isso e pensando se teremos essa oportunidade. Obrigado. Muito obrigado, Alessandro. Anyone else? Does anyone else have a question? Comments? Professora Thelma. Muito obrigada. Foi um espaço muito enriquecedor, eu aprendi muito. Minha pergunta é, que eu estava pensando enquanto você estava falando, como é muito importante nesse processo eleitoral na qual está passando, pensar em quem ganha. Porque isso vai impactar sobre nosso Supremo Tribunal e a composição dele. E eu acho que estamos faltando essa parte sobre quem será eleito. Porque isso vai mudar fundamentalmente, além do mandato de 4 anos, a nossa história, os nossos direitos. Então eu gostaria de ouvir se você tem algum comentário sobre isso, sobre como as eleições e a composição do Supremo Tribunal impacta nos nossos direitos. Obrigado. Sim, é uma pergunta muito importante e tem algumas questões. Primeiro que o presidente da Fundação Catherine é que não somos uma organização partidária, então eu não posso tomar uma posição sobre qualquer questão partidária. Mas dito isso, uma das coisas sobre democracia é que certas coisas são referenciadas sobre os pontos fracos e flexíveis da democracia que precisamos garantir que tenha para que a democracia é sustentável. E isso é uma coisa que a gente falou sobre a preservação da democracia, que é um sistema de governança que tem que ser defendido. E um dos mecanismos de defesa é o equilíbrio do poder nos Estados Unidos. Nós pensamos na questão do poder do nosso governo federal entre 3 partes, o judiciário, executivo e legislativo. E o que tem acontecido mais recentemente sobre os apontamentos sobre o Supremo Tribunal dos Estados Unidos é que tem influenciado sobre a imparcialidade e a intenção de ser um local onde trabalha sobre a questão dos outros setores. Então, o que eu tenho dito assim sobre a dificuldade do Supremo Tribunal, tanto depois do processo de aborto, tanto agora com esse novo processo sobre ações afirmativas, é que o Supremo Tribunal tem o risco de ser visto como uma organização política e não como uma organização imparcial sobre questões constitucionais. Então isso é muito perigoso para a democracia. E eu posso dizer isso sem tomar nenhuma decisão partidária. Então eu acho que é importante de todos os presidentes, independente do seu partido, de escolher pessoas não porque passaram por uma certa prova que o presidente quer, mas porque acham que podem ser justos e neutros em árbitros em questões de certas questões constitucionais. Então, alguns pontos recentes sobre o Supremo Tribunal que tem sido feito dessa forma, e isso é um problema para a democracia. Você
quer perguntar alguma coisa assim? Good afternoon, Professor. Há uma diferença no debate entre política de ação afirmativa no Brasil e nos Estados Unidos em relação à questão étnica racial. Nos Estados Unidos, a população negra é de 12% a 13%, no Brasil, de cerca de 56%. Eu acho que a denominação cota não é boa no Brasil. Eu gostaria de ouvi-la, o que é de comum, o que é de diferente entre a reivindicação dessa política no Brasil em relação aos Estados Unidos. Eu não sei se eu posso fazer justiça à política brasileira, porque eu teria que conhecer muito mais sobre como funciona. Seu ponto, a população nos Estados Unidos, a população negra nos Estados Unidos é significativamente menor. E isso vale pensando nos afrodescendentes, afro-americanos nacionalmente. A proporção da população é muito mais alta. Mas afro-americanos e latino-americanos, essa população já é um grupo bem maior de cidadãos, que ambos estão se debatendo para ter sua presença nos campos das universidades, refletindo suas proporções dentro da população do Estado ou nacional. E muito em breve, e nós não podemos evitar essas questões nos Estados Unidos por causa da rápida mudança na demografia do país. E isso vale para os asiáticos americanos, que é uma população que mais cresce, um dos grupos populacionais que mais cresce. É o que cresce mais rápido. Então, é um novo grupo nos Estados Unidos, birracial. Então, nós estamos num território inexplorado, de algumas maneiras, nos Estados Unidos, e precisamos pensar em como os nossos campos refletem toda a riqueza dessa diversidade, onde quer que ela exista. Não há nenhuma universidade selecionada maior no país que pode afirmar ser uma massa crítica de alunos subrepresentados em seus campos, mesmo com práticas conscientes com relação à raça. Temos um longo caminho pela frente e com respeito a como isso é feito aqui, eu preciso conhecer mais sobre os detalhes com relação ao que se passa aqui para poder responder. Eu acredito que a pergunta do professor Juarez é porque a maioria da população já é negra e a universidade não reflete isso. Então, a pergunta é, talvez daqui a 10 anos, se a gente não tem cotas, tipo políticas, não é possível ter um campus ou universidade com diversidade. Nós vivemos numa segregação diferente dos Estados Unidos. Aqui, então, a Corte Suprema selecionou essa supremacia branca. Para evitar isso, não é possível dizer quem é negro e quem é branco no Brasil por causa da miscigenação. Então, é uma diferente forma
de se fazer com esse tipo de situação no Brasil. Até agora, a Corte Suprema aprovou a raça como um critério para as cotas. É muito interessante porque as universidades não refletem a população agora, nem as nossas. Se fossem, nossos campos teriam 12 a 15% de estudantes afro-americanos, um grupo maior de latinos, mas a Corte deixou claro que nós devemos equilibrar, não é o objetivo, e nunca foi desafiado, nunca foi questionada a branquitude dessa afirmação. Então, ela nunca foi desafiada diretamente. Então, eu acho que é aí que tem que ser o desafio, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos. E por que é assim? Há alguns anos, as mulheres não estavam tão pouco presentes em nossos campos. E são 50% ou mais da nossa população. E demorou muito. A partir dos 1970, o número de mulheres começou a crescer até alcançar a paridade. E agora, há algumas disciplinas, como engenharia, outros em que as mulheres ainda não são maioria, mas a maioria, quando se trata de graduação, então, em PhDs, são iguais ou mais altos do que homens. Há um progresso enorme e a Corte nunca disse que nós não devemos ter equilíbrio de gênero em nossos campos. Mas, sim, nós não estamos buscando equilíbrio racial e nunca foi desafiado nessa ideia, porque se você pensar, se nós não temos um mito de democracia racial, você pensaria que não há barreiras para acessar e que os nossos campos refletiriam a diversidade na população, mas nenhum faz isso. Então, eu acho que nós estamos nos debatendo com um fenômeno bastante similar, que é não valorizar a negritude e supervalorizar a branquitude. Então, eu realmente apreciei as afirmações prévias sobre isso. Essa é a pressão para a ação afirmativa é contra a branquitude como o padrão de excelência. E é isso que nós ainda vemos em nossas instituições. Depois da sua última fala, não tem muito mais a dizer, não é? A senhora gostaria de fechar? Eu acho que todo mundo está meio cansado. As pessoas aqui gostariam de escutar mais, como do professor Dorn. Muito agradecida. Eu agradeço muito o convite. Foi muito valioso participar desse encontro e esperamos, então, fortalecer mais ainda essa parceria com vocês no futuro. All for having been... De reflexões também. Infelizmente, nós não podemos gastar mais tempo com as discussões, mas acreditamos que poderemos fazer parcerias para continuar discutindo esses temas. Eu queria agradecer mais uma vez ao Instituto de Estudos Avançados por ter sediado esse importante evento aqui, em parceria
com o nosso N Periferias, que é o grupo do Instituto, e com o grupo de Psicologia das Relações Étnico-Raciais, que é responsável por trazer essas pessoas tão maravilhosas aqui para a USP, para discutir um assunto que é fundamental para nós. Né? E thank you for Catherine Foundation for helping us to receive you here. Also, que nos permitiu receber todos vocês aqui. Professora Thelma, Maxim, professor Dorn e a Ronda, que nos ajudou a organizar esse maravilhoso encontro. E o professor Alessandro, obviamente, por organizar tudo. So I want to thank the technicians who helped to solve the issues, the people from the house who organized the messages of YouTube, and for all the support for having spent this day together. Thank you so much. And the interpreters also. Thank you.